Olá, estudantes do ensino fundamental, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 53 no Laboratório de Ciências. Nosso experimento de hoje eu vou pular bem ligeirinho. Vou direto para os objetivos. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Identificar as leis de Newton atuando sobre o modelo do carrinho movido a ar desenvolvido. Então nós vamos fazer um carrinho movido a ar. Esse carrinho ele não pode, obviamente, ser empurrado com as mãos, mas ele precisa ser movido a ar. Como que nós podemos desenvolver um carrinho que vai funcionar a ar? E vamos relacionar o funcionamento do modelo desenvolvido com equipamentos de alta tecnologia que apresentam um funcionamento muito semelhante. Então, esse nosso carrinho vai ser movido a ar. E essa mesma tecnologia é utilizada em outros equipamentos no nosso dia a dia, equipamentos ultra tecnológicos que funcionam com esse mesmo princípio que nós vamos utilizar aqui para fazer esse carrinho se movimentar. Antes da gente discutir um pouco mais, eu quero comentar com vocês que para a gente fazer um carrinho de brinquedo se movimentar, nós devemos empurrá-lo na direção em que queremos que ele se desloque. Ou seja, a gente quer que ele se movimente para esse lado da mesa, a gente empurra ele. Quer que ele volte, a gente vai empurrar. Mas será que existe outra maneira, uma maneira diferente de mover um carrinho de brinquedo? Na nossa aula de hoje, no nosso experimento de hoje, nós vamos utilizar o ar. Então, esse carrinho vai ser movido a ar. Esse em específico. Mas existem muitas outras maneiras de mover esse carrinho. Posso deixar, obviamente, ele numa ladeira e soltar, ele vai se movimentar devido à ação da gravidade. Então, vou estar movendo esse carrinho com a ação da gravidade. Não eu necessariamente, a gravidade, mas enfim, ele vai estar se movimentando. Posso utilizar da maneira que nós vamos montar ele aqui. Existem outras formas também de mover esse carrinho. Pensem aí qual seria a forma que vocês utilizariam para mover esse carrinho de brinquedo. Os materiais que nós vamos precisar para esse experimento, para mover esse carrinho a ar, vai ser um carrinho sem ele ser de fricção. Nós vamos precisar de canudinhos de plástico, ou um só. Nós vamos precisar de balões de borracha, então esses balões de festa. E nós vamos precisar de uma fita adesiva. Qualquer fita adesiva serve. Então essa daqui vai ser suficiente. Por mais que ela não cole tão bem, mas enfim. Passo a passo, procedimento. Fixamos o canudo de plástico no bico do balão usando a fita adesiva. Então a gente vai utilizar a fita adesiva para fixar esse canudo de plástico no bico do balão. Vou pegar o roxo, acho mais legal o roxo. Para fixar o bico do balão na ponta do nosso canudo. Vamos utilizar a fita para realizar esse processo. Ele tem que ficar bem fixo para que o ar não escape por aqui. Então, fixar bem aqui e passar um pouco para cima do canudo para o ar não escapar. Não fica um negócio muito bonito, mas é para ele ser funcional. É importante não deixar escapar o ar entre o canudo e o balão quando ele estiver cheio. Então, vamos tentar. Não está escapando o ar está preso aqui, legal. Prenda o canudo com o balão sobre o carrinho utilizando a fita adesiva. Então a gente vai prender agora o canudo em cima do carrinho utilizando a fita adesiva. Nessa posição, tá legal? A gente vai prender ele
com várias fitas adesivas. Mais uma aqui na frente, só para garantir. Ótimo. E agora enche o balão com ar e quando acabar, segure e firme a ponta do canudo, impedindo que o ar escape. Então vamos preparar a nossa pista de corrida aqui, por onde o carrinho vai percorrer. Enchemos o nosso balão e agora, em teoria, nós devemos posicionar o carrinho num lugar piso liso e sem nenhum obstáculo. Infelizmente aqui nós temos um obstáculo que seria uma queda, quase uma queda livre, se não tivesse resistência do ar, né? Temos uma queda, então vamos tentar segurar o carrinho e retiramos o dedo da ponta do canudo para observar se ele realmente vai se movimentar ou não. O balão, se a gente soltasse, ele iria se movimentar. Agora, o carrinho, será que se movimenta? Se movimentou até um pouquinho. Vamos tentar aumentar a quantidade de ar. Mais potência. Vamos lá. Movimentou um pouquinho, não foi? Eu esperava que ele chegasse pelo menos até o final da mesa, realmente. Mas agora vamos falar por que ele se movimentou um pouco e logo parou. Quanto ar seria necessário? Seria necessário muito ar para movimentar ele até o final da mesa, pelo que a gente conseguiu observar. Para explicar o movimento alternativo do carrinho, podemos utilizar a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Pois o ar é expelido para um lado e provoca o movimento do carrinho no sentido contrário. O ar estava todo armazenado aqui. Ele foi expelido nessa direção para esse ponto. Mas o carrinho se movimentou no sentido contrário. Aí nós temos a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Então, o ar está agindo num sentido e o movimento do carrinho está sendo repelido, digamos assim, no sentido contrário. Podemos fazer referência ao movimento de foguetes e veículos espaciais. O foguete funciona dessa mesma maneira. A propulsão do foguete está empurrando e queimando uma grande quantidade de ar e combustível abaixo dele. Então está exercendo uma força horizontal, mas com sentido para baixo. E o foguete está se movimentando com sentido para cima, no sentido contrário ao que a força está sendo realizada. Então, o nosso experimento aqui, a ideia por trás dele funciona na movimentação de um foguete ou de outros veículos espaciais, ônibus espaciais, enfim, qualquer que seja. Ou dos astronautas que utilizam propulsão de ar para se locomoverem no espaço. Já viram nos filmes de ficção científica? O astronauta saiu da estação espacial e ele está se movimentando ou um pouco perdido no espaço. Como que ele faz para voltar? Ele usa algumas propulsões de ar. Então, existem algumas saídas de ar no traje deles que eles utilizam para se movimentar. É um jato de ar que sai para cá, mas o movimento tem sentido contrário. É um jato de ar que sai para frente do corpo dele, mas ele anda para trás. É um jato de ar que sai nas costas e empurra ele para frente. Tudo agindo por trás da terceira lei de Newton, da lei de ação e reação.
força sendo exercida num sentido, mas o resultado dessa força está agindo no sentido contrário a ela. Vale lembrar que esse modelo pode apresentar desenvolvimento melhor ou pior. No nosso caso foi horrível, né? Dependendo de alguns fatores. Quais são esses fatores? Os que estiverem associados ao piso sobre o qual ele irá se deslocar. Nosso piso aqui, ele gera um grande atrito com as rodas do nosso carrinho. Se ele fosse bem lisinho, o carrinho poderia se deslocar um pouquinho mais. Com certeza ele iria se deslocar um pouco mais. Se a gente tivesse num piso ensaboado, por exemplo, com sabão e enfim, bem liso, com certeza ele iria se deslocar muito melhor. Por quê? Porque não teria o atrito com a superfície, não teria o atrito com o piso, as rodas do carrinho não teriam atrito com o piso e elas conseguiriam deslizar com uma facilidade melhor. Outra coisa, as rodas desse carrinho aqui não são muito boas para essa superfície. Elas não têm total contato com a superfície. Então elas também dificultam um pouco o deslocamento. O peso do carrinho então, exerce uma força de atração no sentido vertical, então também atrapalha um pouco. Se houver maior atrito entre o piso e as rodas do veículo, o deslocamento será maior. Então, quanto maior o atrito entre as rodas do veículo e o nosso piso, maior vai ser a resistência ao movimento, ou seja, menor o deslocamento dele. Sem falar que os eixos pelo qual as rodas giram, vocês percebem, ó, essa roda da frente aqui ela quase não gira, então tudo isso influencia no desempenho do nosso carrinho. Outros fatores que influenciam no seu deslocamento têm relação com o volume da bexiga e o peso do carrinho e a junção dos materiais. Essa junção que nós fizemos aqui, dependendo como nós posicionamos, se deixamos bem retinho, a velocidade vai ser maior. Se nós deixamos ela meio inclinada, não vai ter tanta velocidade o carrinho, não vai ter tanto deslocamento. Enfim, como nós colocamos esses materiais vai influenciar, como nós prendemos esses materiais vai influenciar no deslocamento e no desenvolvimento do nosso projeto aqui, tá certo? Mas eu deixo a ideia para vocês. Como vocês fariam para esse carrinho se movimentar sem utilizar as mãos e sem utilizar da gravidade, sem deixar ele numa rampa? Vocês conseguiriam bolar uma ideia diferente para ele se movimentar? Pensem aí, tentem na casa de vocês, façam esse experimento também com a bexiga, com o canudo, que é super simples, e vejam se o carrinho de vocês vai mais longe que o meu. Acredito que não vai ser muito difícil não, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso experimento de hoje. Nos vemos no nosso próximo experimento.